Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. Peço também a sua colaboração. A você que não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. E você que já é inscrito, se puder, indique o canal para mais alguém. Amém. Nosso breve estudo da Palavra de Deus será no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais nem companheiros, tá vendo? Portanto, não sejais nem companheiro desse tipo de pessoa, que vive o que? Falando coisas indecentes, né? Fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas venha a ira de Deus, né? Sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros deles. Efésios, capítulo 5, do versículo 1 a 7. O tema do nosso estudo vai dizer assim: imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Aí vai dizer: a verdadeira comunhão cristã se baseia no exemplo de Cristo, de modo que devemos procurar imitar o comportamento do Mestre. Em vez de se amargurar, ele nos perdoou pelo mal que fizemos. Efésios capítulo 4, verso 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É claro, porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Quando aceitamos Jesus, todos os nossos pecados é perdoado. Então nós vamos ser o quê? Misericordiosos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Continuando diz: sua bondade, compaixão e amor o levaram a sacrificar-se por toda a humanidade. Efésios, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É claro, porque ele se entregou por nós, por toda a humanidade. Ele se entregou. Não mataram ele. Ele se entregou por amor a nós. 1 João capítulo 4, versículo 19 vai dizer: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro foi ele. Por isso que ele se entregou por amor a nós. Continuando a dizer: devemos seguir o seu exemplo da mesma forma que uma criança pequena retribui o amor de seus pais ao imitá-los. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O filho sempre vai imitar quem? O pai. Quando é o filho homem, ele quer ser igual ao pai. Quando é um filho mulher, quer ser igual à mãe. Sempre imitando os pais. E dessa mesma forma tem que ser nós, imitar a Cristo. Da mesma forma que ele andou, nós devemos andar. Da mesma forma que ele se portou no mundo, devemos se portar. Da maneira de falar, de andar, de agir, de pensar. Tudo isso nós devemos imitar a Cristo. Deus derramou seu amor sobre nós por meio do amor e perdão de Cristo. Cabe a nós viver do modo semelhante a Cristo, em seu amor e sacrifício. É claro, viver do modo semelhante a Ele. Claro que nós não vamos ser igual a Ele, mas nós temos pelo menos que tentar viver como Ele viveu, se afastando de todas as coisas erradas, e viver em oferta e sacrifício vivo a Deus, fazendo sempre a vontade dele. Devemos imitar a Deus não apenas em seu amor, mas também em sua santidade. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver,
como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então nós temos que viver em santidade. Não temos que viver se envolvendo com prostituição, com idolatria, com fornicação, com coisas impuras. Não, tem que viver em santidade, porque quem nos chamou é santo. Diz mais: por isso os cristãos não podem entregar-se à imundícia e a toda sorte de impurezas ou cobiça. Efésios 5:3. Veja aí o que é que diz o nosso breve estudo da palavra de Deus. Efésios 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem assim se nomeie entre vós, como convém a santo. Veja, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santo. Tem que andar em santidade, não se envolver com prostituição, com impureza, com avareza, não deve estar no nosso meio. Nós devemos deixar isso longe, se afastar dessas coisas, porque nós estamos aqui para imitar a Cristo, imitar a Deus. Continuando, vai dizer: é necessário que evitemos ainda os maus hábitos associados à fala, para não ser culpados de conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Efésios capítulo 5, verso 4. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Tá vendo? Mas antes ação de graça, palavra de graça. Viver em santidade, viver em ação de graça. Para aqueles que estão de fora, quando olham para nós, sintam o desejo de aceitar também a Jesus Cristo. Por isso que ele diz: né, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Ele deixa bem claro para nós que isso não deve estar no nosso meio. A transformação da mente e do coração deve criar em nós o desejo de falar, né, a Deus e aos outros sob nossa gratidão, é claro. Porque quando a gente aceita Cristo, nós temos que passar para as outras pessoas, né, que Ele que perdoa o nosso pecado, que Ele que nos salvou e que nós somos eternamente gratos a Ele. Mostrar a Deus, às outras pessoas, toda a nossa gratidão a Deus por Ele ter nos restaurado, por Ele ter nos aceito, por Ele ter nos redimido. Então nós temos que fazer isso, ser grato a Deus, mostrar àqueles que não aceitaram a Cristo ainda, toda a nossa gratidão, através da nossa maneira de ser, através da nossa maneira de viver, de falar, de sentar, de comprar, tudo tem que ser diferente, porque 2 Coríntios 5,17 vai dizer o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é, que tudo se fez novo, nova maneira de falar, de comprar, de vender, de se vestir, de andar, tudo é novo. Então a gente tem que ver novidade de vida. Continuando, vai dizer: Paulo adverte-nos de que a imoralidade, a impureza e a cobiça são sinais de que o indivíduo ainda ainda pratica a idolatria. Ou seja, o centro de sua vida não é ocupado por Deus, mas por alguma outra coisa. Quando ele está envolvido nas coisas do mundo, é porque Deus não ocupou ainda toda a vida dele. Ainda está precisando de uma restauração, ele está precisando de se converter verdadeiramente. Porque quem ainda está envolvido com as coisas do mundo, ele se converteu totalmente. Ele precisa de se converter totalmente. Por isso que ele vai dizer isso: quem segue esse caminho não pertence ao reino de Cristo. Efésios 5,5, que diz assim: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança no reino de Cristo e nem no reino de Deus, aqueles que ainda estão praticando essas coisas, né? Impureza, avarento, fornicador, idólatra, tudo isso está fora do reino de Deus. Quem está praticando isso ainda, precisa ainda o quê? Se converter. Ele foi convencido e não convertido. Continuando, Paulo não está falando de cristãos que caem em pecado e se arrependem, mas de pessoas que praticam continuamente, aquele que ainda continua praticando o pecado. Não é aquele que caiu e se arrependeu, não, ele está falando não. É aquele que ainda continua na prática do pecado. É aquele que não se abstém do pecado ainda. Só absteve. E ele precisa o quê? Se abster de tudo que é impuro, de tudo que vai fazer com que ele se afaste do caminho de Deus. Aí diz: os padrões de Deus não podem ser substituídos por ensinamentos perniciosos. Aqueles que ensinam algo diferente são enganadores, e tanto eles quanto seus ensinamentos falsos serão alvo da ira de Deus. Efésios
capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus. Tá vendo? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. E ainda mais versículo 7, portanto, não sejais seus companheiros, aqueles que vivem ainda envolvidos em idolatria, fornicação, prostituição, impureza. Tudo isso não deve estar no nosso meio. E essas pessoas que ainda estão ensinando essas coisas erradas, nós devemos afastar dele. Imitador de Cristo não é para estar perto de pessoas que não ensinam a Cristo, que não vivem como Cristo viveu. Tem que estar distante. Nós temos que imitar a Cristo. Viver como ele viveu. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se vive envolvido com feitiçaria, com idolatria, com fornicação, não vive mais envolvido com essas coisas. Porque agora é uma nova criatura. E tem que ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja, ele deixa bem claro que ele só imita a Cristo. Ele não imita outra pessoa. 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo deixa bem claro para nós. Olha, tá vendo? Efésios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Crente, ele tem que imitar a Cristo. Crente, ele tem que imitar a Deus. Agora, aqueles que não precisam se converter, ele não está imitando ninguém. Ele está só se enganando. Mas o verdadeiro cristão, ele é imitador de Cristo. Por isso que diz: a verdadeira comunhão cristã se baseia no exemplo de Cristo, de modo que devemos procurar imitar o comportamento do Mestre. Da forma que ele viveu, nós temos que viver. Cristão, ele só tem que imitar a Cristo. Por isso que ele diz: imitadores de Cristo. E nós temos que ser assim, imitar a ele em tudo. A Bíblia diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, que nós possamos andar como Jesus andou. Viver de forma diferente. Ser referência no meio dessa geração corrupta, devassa, que não ama Deus e que é totalmente contra Deus. Nós devemos fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Que Deus abençoe e que nós possamos continuar cada dia imitando a Jesus.